Olá pessoal, quem vai bater um papo comigo aqui hoje no Lean Dealers Talk Flow é o Dercide. O Dercide é diretor de pós-vendas da PSA, Peugeot, Citroën, Euro Repar no Brasil. É um dos mais atuantes do setor, nos conhecemos no campo, uma pessoa que eu gosto bastante. Obrigado, Dercide, por ter se juntado a gente aqui nesse bate-papo. E assim como eu, o Dercide veio da graxa, né, Dercide? Exatamente, né? Eu acho que é por isso até que a gente tem bastante afinidade, né? E primeiro eu agradeço a você pelo convite de poder estar aqui para trocar ideias. Na verdade, você acha que você me convida para trocar ideias e, na verdade, eu é que sempre acabo aprendendo com você, né? Então, isso é muito interessante também. A gente aprende junto, como você sempre, falou, meu amigo. É isso. Como você falou, também vim da graxa, já fiz vários postos dentro de concessionária, trabalhei 11 anos em concessionária e já estou há 14 anos em montadora, então são 25 anos só de concessionária montadora, fora os outros anos de profissão que falei em oficinas e tal, fora da rede de concessionárias. O que explica os cabelos brancos, né, Dercide? Na verdade, explica os poucos cabelos e os que tem são brancos, né? A gente fala bastante sobre Lean nas nossas conversas, fala bastante sobre concessionária, sobre nosso ramo. E Lean trata da criação de valor e consequente eliminação de desperdícios. Você acha, Dercide, que esse momento tão turbulento, de tanta coisa acontecendo, é momento de pensar em Lean? Não, eu não acho. Eu acho que pensar em Lean tem que ser a todo momento. Esse momento ele intensifica. Né? Então eu acho que ele intensifica, mas pensar Lean tem que ser a todo momento. Mas o que talvez antes a gente podia se dar o luxo de falar, vou fazer daqui 2 anos, vou fazer daqui 6 meses, agora a gente tem que falar, tem que fazer agora. Agora a gente talvez pergunte assim, por que eu não fiz antes? Né? Mas então é isso, Lean é toda hora, agora é fundamental, tem que fazer. A PSA tem uma iniciativa, não sei se inédita, mas eu pelo menos não tenho visto aqui no Brasil, que é de pegar suas duas marcas e juntar, otimizando uma estrutura, utilizando a mesma oficina, o mesmo estoque de peças e tudo mais. Sem dúvida. Você pode falar um pouco sobre isso, Dercide? Como é que surgiu a ideia? Como é que foi a implementação? Sim, claro. Na verdade, na Europa já faz bastante tempo, né, essa estrutura compartilhada. Nós chamamos de Y, tá, a estrutura. Por que Y? Né? Porque se a gente olhasse uma planta da concessionária, era como se a gente pudesse fazer um formato Y, ou seja, um showroom Peugeot independente, um showroom Citroën independente e, no fundo, a oficina compartilhada. Por quê? É óbvio, né? A gente tem essa facilidade porque são duas marcas distintas, cada uma com a sua característica, cada uma com o seu público-alvo, mas que compartilham plataformas. Então, quando a gente fala de compartilhar plataformas, significa que a mecânica ela ou é idêntica ou é muito parecida. Só para citar um exemplo bem simples, né? Nós temos 2 carros sedãs, um Peugeot 408 e um C4 Lounge da Citroën. Os 2 carros compartilham a mesma plataforma, só que a calibração de suspensão é diferente. Mas, no final das contas, a formação para o mecânico, para o chefe de oficina, para o garantista, ela é uma só. Então, isso nos permite fazer esse compartilhamento. E a gente vem acelerando esse processo, nós iniciamos isso em 2014 e desde 2016 a gente vem acelerando esse processo. Hoje nós temos praticamente 70% da nossa rede de concessionárias que já são, nós internamente chamamos de bimarca. Então esse é um processo, de alguma forma tem o Lean aí, né? Porque você evita várias duplicidades de posições dentro da concessionária e até mesmo de estrutura física. Para o concessionário, excelente. Ajuda muito mais, então, a taxa de absorção, né? Porque você tem uma facilidade de lidar com 2 marcas, com um equipamento de diagnóstico, que é a bimarca, peças compartilhadas, muito bom isso. Então, realmente, como você disse, é uma característica da Peugeot Citroën, e a tendência é sempre quando a gente tiver oportunidades de abrir novos pontos, eles serão nesse formato. Obviamente que sem causar nenhuma concorrência com concessionários já existentes. Né? Quando a gente vê funcionando, eu visitei algumas concessionárias aqui em São Paulo, Santa Catarina também, me parece que é muito óbvio. O que nos faz pensar por que as
as outras marcas que têm linhas irmãs ali, por que a gente não faz isso? Por quê? Às vezes eu pergunto e falo assim, não, mas isso vai confundir o cliente. O cliente compra o carro da marca A e ele vai na oficina, o técnico com o uniforme da marca B, e aí isso pode confundir o cliente. O que você acha? A gente também passou por essa reflexão, né? Mas a gente faz questão de manter muito separados os showrooms, né? As equipes de vendas realmente são separadas, inclusive os gestores de vendas são separados, até para que tenha o foco de buscar o cliente target de cada uma das marcas, né? Faz todo no pós-vendas, exato. Porque no final das contas, no showroom, são concorrentes, né? Sim. De alguma forma são concorrentes. Na oficina, o que a gente faz para amenizar isso, né? Por exemplo, toda a parte de comunicação de preços, de produtos, de ofertas, a gente faz questão de nunca misturar, na comunicação, nunca misturar as duas marcas. Por mais que muitas vezes os preços são idênticos, a gente comunica Peugeot, a gente comunica Citroën. Então, a gente respeita ao máximo isso. Então, sempre com a comunicação, ela vai respeitar os guides das marcas. Um detalhe curioso para finalizar a resposta, nós temos um programa inédito também no Brasil, que são carros, nós temos frota de carros reservas dentro de cada concessionária. Eu sei que você já me falou isso, né, que quando a gente aplica o processo Lean, a gente não precisa usar os carros reservas, né, porque a gente vai fazer tão rápido que não precisa de emprestar um carro para o cliente, mas a gente tem situações que realmente se fazem necessárias. Às vezes a peça é uma peça importada que demora para chegar, então a gente precisa de continuar a mobilidade do cliente. E a gente respeita essa mobilidade também emprestando um carro daquela marca que o cliente comprou. Agora, imagina aí quem é concessionário, quem dirige uma concessionária, quem tem que prestar conta dos custos mensais, o que significa isso? Em matéria de espaço, parte de oficina, imobilizado de estoque de peça, ferramental. Imagina que se você é concessionário de duas dessas marcas que não são PSA, você tem que ter o custo dobrado. Enquanto você aí, Exato. Que você sendo PSA, você vai conseguir ter duas oficinas, duas marcas e compartilhar a maioria dos seus custos fixos. Exato. E vale destacar uma coisa também, que a gente tem essa característica de tentar pensar fora da caixa, né? Então, óbvio, né? Nós como montadora, como estrutura, uma organização internacional, a gente tem guides a serem respeitados, né? Mas como a marca já tem essa filosofia fora do país, fica mais fácil para a gente trazer para cá. Sim. Então, algumas inovações que a gente tem tentado, que a gente já agora, né, ficou mais latente ainda esse discurso de que a gente precisa reduzir custos de qualquer maneira, mas, por exemplo, a gente já tem experiência de ter concessionário que tenha um showroom num determinado lugar, que é uma avenida principal, onde o custo de aluguel é caríssimo. A gente permitiu que ele abrisse uma oficina próxima, mas um lugar menos caro, com uma visibilidade menor, porque na oficina, se você comunica o cliente, não precisa ter a visibilidade de um showroom. Então, tudo isso ajuda depois a compor os custos da concessionária. Então, a gente tem essa mentalidade de pensar fora da caixa e sempre adaptar a nossa estrutura na melhor condição possível. Óbvio que falar que vai ser na melhor condição possível, o primeiro interessado, o primeiro que a gente olha são os nossos clientes. Depois, obviamente, a estrutura da concessionária para que seja uma operação rentável. Eu acho que até aí tem que ter a filosofia Lean também, né? Porque às vezes você coloca tanta coisa no guide, nos padrões da marca, que depois ela não agrega valor para o cliente, e você tem um alto investimento por parte da concessionária, ou às vezes até por parte da montadora. Então isso também foi algo que a gente conseguiu vir trabalhando, adaptando para o modelo brasileiro, para o modelo brasileiro de negócio, isso em todos os aspectos. E trazer também essa redução de custos para a concessionária, mas repetindo, né? Nunca perdendo de vista o ponto principal, que é o cliente. Então, seja o conforto, o bem-estar do cliente, a localização, o acesso ao cliente mais fácil. Isso é sempre primordial. Isso a gente não vai abrir mão de jeito nenhum. Dercide, a gente tem ouvido falar bastante nas lives que a gente tem assistido e participado também,
nas conversas com o pessoal do nosso ramo, em ações para trazer clientes, trazer o cliente de volta, ações comerciais, etc. Eu, particularmente, penso que essa demanda vai surgir naturalmente quando o cliente estiver pronto. Ele vai voltar para as concessionárias, vai procurar nossos serviços e dos nossos concorrentes também, obviamente. Mas alguns cenários se desenham aí pela frente. Cenário retoma 100% do volume, a gente volta ao que era antes, sem perda de volume. É claro que o que a gente perdeu daqui para trás não se recupera mais. Ou um segundo cenário que pode ocorrer aí, essa curva demorar mais e essa retomada das oficinas, e eu estou falando especificamente de oficinas agora, demorar um pouco mais. O que você acha, Dercide, que os concessionários titulares, os gerentes, média gerência, alta gerência, o que eles precisam fazer para se preparar? O que a gente precisa fazer para se preparar para esses diferentes cenários, na sua opinião? Excelente pergunta. Bom, primeiro que acho que há mais de um ano atrás eu vi uma apresentação que você me fez da Lean Dealers, que falava que no nosso negócio de pós-vendas a gente faz as mesmas coisas há mais de 30 anos. O cliente mudou, o carro mudou, mas o pós-vendas, infelizmente, não mudou. Continua sendo da mesma forma. Talvez a única coisa que tenha mudado de 30 anos para cá seja o computador, né, que foi evoluindo, o computador que o recepcionista usa. O resto, os processos, o esquema de atendimento, traz de manhã, pega o carro à tarde, isso continua praticamente igual. E naquela ocasião que você me fez a apresentação, um ponto que me chamou muito a atenção, você falou assim, como atrair cliente para a oficina? A gente também usa a mesma metodologia há muitos anos. Troca de óleo por 3 vezes de tanto. Eu trabalhei no Grupo Santa Emília, e o Dr. Rui Flávio, lá do Grupo Santa Emília, uma vez ele me falou uma coisa que eu carrego até hoje. Ele falou assim, olha, é muito difícil você comunicar as vendas. Ele fez uma analogia, ele falou assim, a mesma coisa de um lugar aí que faça diagnóstico e tal, comunicação. Só hoje, radiografia de joelho, 50% de desconto. Você fala, para que eu preciso de radiografia de joelho? Vou aproveitar. Você falar para o cliente, só hoje. Exatamente. Aí ele falou assim, aí depois de uma semana você vai no médico e ele fala assim, eu vou te pedir uma radiografia do joelho que eu acho que é necessário. Pô, se eu soubesse, eu tinha feito semana passada. Você comunica embreagem com 50% de desconto. Vai ter cliente que vai falar assim, o que será que é embreagem? Onde é que fica isso? Verdade. E depois de um mês, ele vai descobrir que ele precisava ter trocado a embreagem e não aproveitou a promoção. Então, eu acho que o momento atual tem feito uma ruptura em relação a isso que a gente começou há mais de um ano atrás, que era igual a 30 anos. Eu acho que está permitindo que os concessionários tenham feito coisas fora da casinha. Então, eu acho que a gente chegou agora na era da comunicação dos serviços. E dos serviços não é o serviço de remover e instalar o amortecedor, remover e instalar o motor. É os serviços que o concessionário pode agregar valor ao cliente. Então, tem concessionários oferecendo serviço de desinfecção, que neste momento é muito importante. Eu não acredito que isso vá durar ao longo dos anos, mas nesse momento é importante. Você vê concessionários oferecendo serviços web trás, seja do carro, seja do cliente. Isso talvez seja uma coisa que perdure mais tempo, que realmente venha a pegar, porque é comodidade para o cliente. Por conta da Covid, que digitalizou muita coisa, tem concessionária que já não está mais passando o cartão de crédito do cliente na maquininha, ele está enviando um link para o cliente paga. A hora que ele chega na concessionária para retirar o carro, ele não precisa ir mais no caixa, porque ele já pagou, a nota fiscal está dentro do carro. É só explicar a nota fiscal. Você já economizou uma etapa do cliente que ele tinha que fazer, ele tinha que ir até o caixa. Por que o cliente ia até o caixa? Agora já não precisa mais. Então, eu acredito que essa fase Covid, por todos o lado ruim que a gente tem que lamentar do que está acontecendo, mas ela está nos trazendo aprendizados, que esses aprendizados eles permanecerão. Algumas coisas, como a desinfecção, eu acredito que não perdure muito tempo, mas está nos permitindo a repensar algumas coisas, e esse repensar, pela necessidade da gente ter que retomar rapidamente a atividade de pós-vendas, a gente não está repensando do ponto de vista do estoque de peças, daquilo que eu quero vender. Eu estou pensando do ponto de vista do que o cliente precisa. Do que então, é valor para o cliente, né, Dercide? Exato. No final, são os conceitos do Lean, né? O que agrega valor para o cliente. De uma maneira, talvez, mais forçada, né? Mas é o que a gente está vivenciando agora. Se você vai oferecer
o leve trás, ou se você vai oferecer a desinfecção, como você disse, vai depender se isso é valor para o cliente. Você vê que esses cuidados formam um novo valor que antes não existia. O cliente não ficava preocupado se a gente desinfectava o volante ou não, mas agora é um novo valor. Exatamente. E nós precisamos adaptar os nossos serviços para o que é valor para o cliente. Se isso é valor, então, obviamente, a gente tem que investir tempo e recursos nisso. Decide. Temos aí uma ociosidade nas oficinas, umas mais e outras menos, como falamos já algumas vezes. Você acha que esse tempo ocioso pode ser usado de alguma maneira para essa preparação, para o que vem aí pela frente? E a gente já observava a ociosidade em algumas oficinas, mesmo no mundo normal, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar do mundo normal que era antes da Covid. E por que existia a ociosidade antes? Era por falta de cliente? Não, era por falta de organização, por falta de processo. É aquele negócio, você atende 15 clientes na parte da manhã, das 8 até as 10, o consultor técnico, o consultor de serviço, ele vai se descabelar para atender esses clientes tudo ao mesmo tempo. Você coloca todos esses carros ao mesmo tempo para a oficina, alguns ficam lá tomando sol no pátio, dando uma aquecida, né? Aí depois vem para fazer o serviço e 3 horas da tarde já tem mecânico de braço cruzado. Por quê? Porque naquele momento da correria da parte da manhã, às vezes algum cliente ligou e falou: eu queria levar meu carro para revisão. Puta, hoje não dá mais, traz amanhã porque hoje já está lotado. Só que hoje está lotado, ninguém fez a programação para ver que aquela lotação ia até 3 horas da tarde. Então, a ociosidade, eu acho que tem oportunidades com serviços e prestação de serviço para o cliente e também com a organização. Com a organização, por que não oferecer serviço de maneira mais rápida para o cliente? Né? Tem oportunidades da gente começar a ver o mundo de forma diferente a partir desse novo acontecimento. Dercide, para finalizar, deixa aqui a sua mensagem, como é que a gente tem que se comportar perante nossa equipe, perante nossos clientes, a respeito de tudo que está acontecendo aí. Bom, primeiro, é muito difícil, né, o momento para todos os negócios, todo mundo. É impossível a gente fazer qualquer exercício de futurologia e prever o que vai acontecer daqui para frente, mas a gente sempre tenta se basear em algumas premissas, né? O primeiro é o otimismo, segundo a resiliência e o terceiro é a informação. Informação nesse momento é super importante. Uma informação importante a gente tem acompanhado de perto o que está acontecendo na Europa depois do término do lockdown. Os negócios de pós-vendas estão retomando muito fortes. Verdade. Então, existe essa expectativa aqui. Óbvio que o momento nosso aqui é bem diferente do que está acontecendo lá. Mas depois que tudo isso acontecer, o negócio de pós-vendas, ele deve ser, não estou fazendo exercício de futurologia, mas ele deve ser o primeiro negócio a retomar, porque o cliente precisa usar o carro. Provavelmente a gente vai observar alguma mudança de comportamento do cliente, do lado da concessionária, do comportamento da concessionária. Tem que ter um espírito de organização, de olhar para os processos, não sair, o momento é delicado, importante, crítico, mas não sair fazendo demissão simplesmente para reduzir a folha. Olhem para o negócio, vejam aquilo que dá para agregar, como a gente acabou de comentar alguns exemplos, e depois, se precisar fazer cortes, muitos dos cortes às vezes era necessário fazer até antes da Covid, e foram postergados. Mas façam com inteligência. Eu lembro aqui um pequeno exemplo que foi quando a gente começou a achar que a gente já estava bem digital e podia o mecânico fazer o seu autoapontamento, e a gente eliminou uma peça-chave na oficina, que era o programador de serviço, que fazia toda a organização. As oficinas deixaram de ser organizadas, deixamos de vender horas de serviço por tirar uma pessoa que talvez não ia agregar em nada o custo da oficina. Então isso é importante. Você deu um exemplo aí perfeito. Quando você faz o corte, porque você precisa cortar e precisa diminuir custo, e infelizmente, normalmente é assim que acontece, o processo continua rodando e ele não para de depender daquela peça que saiu de repente. Então, antes de cortar a gente tem que melhorar o processo. Um processo bom vai mostrar onde estão os desperdícios. E aí você toma a decisão com o pé no chão. E eu nem estou dizendo que a gente tem que demorar para tomar a decisão. Ciclos rápidos, testes rápidos, conheça o processo. Senão vira sanfona, né, Dercide? Vai, demite contrato. É igual, fazendo analogia, a mesma coisa acontece com o processo de digitalização.
às vezes a gente fala, vou transformar tudo em digital aqui, vou eliminar papel, vou transformar em digital. Só que se a gente não cuida do processo antes, a gente vai digitalizar o problema, né? Digitalizar o caos, né, Dercide? Exatamente. Exatamente. Dercide, agradeço demais a conversa aqui conosco no Lean Dealers Talk Flow. Sempre muito agradável falar com você. Agradeço muito o seu tempo. Pessoal, para quem assistiu também, muito obrigado. Comentem, façam perguntas aí para o Dercide, que eu encaminho para ele. Façam para a gente também aqui da Lean Dealers, que a gente está pronto para dar suporte para vocês aí. Muito obrigado, Dercide. Legal. Boa noite. Muito obrigado. Valeu, Ney. Muito obrigado. Peço também que o pessoal compartilhe aí esse vídeo, que é muito importante. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com você.